Boa tarde, meninos e meninas do 7º ano, da tarde especificamente. Nossa aula de geografia de hoje, revisão para o seu TD avaliativo de maio. Quem estiver no online, pegar o TD na escola, realizar o TD, entregar no prazo de entrega, o prazo determinado pela escola, não deixe passar esse prazo. Responder o TD de caneta azul ou caneta preta, nada de usar corretivo, informações básicas. Para os alunos do presencial, TD na escola, olhe o roteiro, o dia, quais vão ser os TDs que vocês vão realizar, para levar o livro correspondente, porque se você esquecer o material, você não vai poder consultar, não vai poder pesquisar, vai ter que fazer apenas com o conhecimento que você tem, e você prestou atenção na aula. E se você não prestou atenção na aula, se você não assiste às aulas, consequentemente, não vai conseguir responder. Então, fiquem atentos a isso, tá? No caso aqui presente hoje, nós temos Ruth, Presente. Laline, Presente. Carol, Presente. Davi e Amanda. Presente. Então, quem estiver no presencial, próxima semana começa o TD avaliativo, leva o livro e o caderno correspondente ao TD do dia que vai ser realizado, para você pesquisar, para você consultar. Com relação à nossa aula de hoje, vamos ter a revisão do assunto de geografia, fontes de energia renováveis e não renováveis, urbanização e êxodo rural, que foi o assunto que a gente estudou no mês de maio. E aí, como é que você vai fazer para ter esse assunto no seu caderno no dia que você for realizar o TD? Você vai ou olha as sugestões, olha as opções. Durante a aula, você pode fazer o print da tela ou tirar foto e depois, copia no caderno organizado todas as informações, atentos. Ou se você não conseguir tirar o print, não conseguir tirar a foto, eu vou postar o slide lá no Class e aí você vai fazer o mesmo procedimento. Copiar no caderno para ter essas informações para a realização do seu TD. Professora, precisa enviar no Class para a gente ter nota? Não precisa enviar no Class. Não precisa enviar nada. São informações de revisão do que a gente já viu no decorrer desse mês. E aí, se você tem dúvidas, aproveite esse momento para tirar a sua dúvida. Se você já entendeu tudo, você vai apenas recapitular, relembrar. Até aqui, alguma dúvida? Não. Sim ou não? Não. Não. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide da aula de hoje. Os laranjas, que automaticamente fala sobre fontes de energia. Então, nós temos o seguinte: o petróleo, ele é proveniente de material orgânico decomposto. Professora, que material orgânico decomposto é esse? Vamos lembrar. O petróleo, ele é extraído da parte interna da Terra. Se é da parte interna, automaticamente é aonde ocorrem os movimentos das placas tectônicas, onde ocorrem rupturas, onde os vulcões têm essas rupturas que podem jorrar as lavas, e essas lavas, quando elas vão se resfriando, vão gerando rochas ou propriamente uma composição de um material orgânico, que pode ser quem? O petróleo. O Sol não precisa de outra fonte de energia para gerar raios solares. Então, olha só aqui essas duas informações. O petróleo, ele é um recurso natural, renovável ou não renovável? Renovável. Renovável ou não renovável? Renovável. O petróleo, ele é renovável. Vamos ver.
ele pode ficar a vida toda produzindo? Não, ele não é Pode renovável. não, Aline, ele é não renovável. Davi acertou. Eu falei, tia. Eu Não, disse, não, ele não é pois fala renovável. mais alto que tá chegando só a metade, viu? Não Viu? renovável. Por quê? Olha as palavrinhas que são associadas com não renovável. Limitado, esgotável, finito. Significa que eles podem acabar. E os renováveis? Ilimitado, inesgotável, infinito. Significa que eles não vão acabar. Por exemplo, o Sol. O Sol ele é renovável, ele é infinito, ele é ilimitado. O petróleo ele é não renovável. Aí vamos continuar. Terceira informação. O petróleo é uma fonte de energia não renovável. Olha aqui a informação, não renovável, pois novas descobertas conseguiram comprovar que esse recurso ele pode ser o quê? Esgotável. Então ele pode acabar. Mas além do petróleo, nós temos outros produtos não renováveis, como o carvão, o gás natural e a biomassa. O carvão é aquele extraído do solo, não sendo renovável, então ele é não renovável. O gás natural também é um recurso não renovável, mas ele é considerado mais limpo do que o petróleo. A gente vai ver lá no finalzinho das fontes de energia a diferença entre gás natural e petróleo, porque eles são os mais utilizados. Mas quando eu digo aqui para vocês que o gás natural ele é mais limpo do que o petróleo, significa que ele polui menos, ele causa menos dano à natureza. Mas de uma certa forma, ele causa muitos danos ao ser humano, que a gente vai ver, que são as vantagens e as desvantagens. E a biomassa, ela é produzida a partir de gêneros agrícolas. Então, ó, se eu digo que a biomassa ela se produz através de gêneros agrícolas, são de produtos cultivados, plantados. Então, se eles são plantados, eles são renováveis ou não renováveis? Renováveis. Renováveis ou não renováveis? Renováveis. Não renováveis. Não renováveis. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Para produzir o etanol é o álcool que abastece o carro no posto de gasolina. Tem automóveis que são abastecidos por gasolina ou por etanol. A produção desse etanol, ele vem da cana-de-açúcar. Então, se eu não plantar a cana-de-açúcar, eu vou ter o etanol? Não. Não. Então, ele é renovável ou não renovável? Não renovável. Não renovável. Mais uma vez, para vocês compreenderem. Os renováveis são aqueles que eles não acabam, como o vento, a água, o sol. E os não renováveis, petróleo, gás natural, carvão mineral, biomassa, são aqueles que necessitam de muita produção, mas que vai chegar um tempo que eles não vão ter mais capacidade de se produzir. Cuidado, Laline, que você está confundindo. Davi, ó, tá acertando. Bora lá continuar. Energia eólica pode ser utilizada indefinidamente. O que significa essa palavra? Que pode ser utilizada quantas vezes quiser, quantas vezes ao dia, sem nenhum problema. Por quê? Não tem risco de se esgotar. Então, a energia eólica é renovável ou não renovável? Renovável. Renovável. Produção do vento. O vento vai produzir energia.
Matriz energética, quando a gente fala dessa matriz energética, é a utilização da energia para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento. Olha aí o que é que a gente utiliza mais para produzir energia, para produzir gasolina, para produzir diesel, para produzir energia, para gerar água para as nossas residências no saneamento básico. Olha aí o que é que a gente precisa mais. Do petróleo, segundo ponto, petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustível. Terceiro ponto, as fontes de energia, elas exercem um papel importante nas atividades humanas. Por que eu digo isso para vocês? Por exemplo, se você quiser sair da sua casa hoje, nesse momento, para ir no shopping, você pode ir de carro, você pode ir de moto, você pode ir de ônibus. Não é isso? Uhum. Você pode ir a pé? Sim. Pode. Você pode ir de bicicleta? Pode. Pode. Você pode ir de carroça? Pode. Pode. Você pode ir montado num cavalo? Pode, aí é massa. Pode, não pode? Mas vamos Vai ser massa. entender esses exemplos que eu estou dando a vocês. Lá para trás, bem para trás, na época lá, como eu costumo dizer, dos primórdios, né? Na época dos avós, dos bisavós de vocês. Ou até mesmo quando os pais de vocês eram crianças. Quando eles precisavam se deslocar de um local para o outro, às vezes iam a pé, andavam quilômetros, passavam horas andando para chegar. Às vezes iam de bicicleta, às vezes iam montado num cavalo, ou às vezes iam até em carroças. Com o passar do tempo, as atividades humanas foi surgindo a necessidade de quê? De aprimorar. Aí foi vindo os meios de transporte, ó, ônibus, carro, moto. Aí nós temos o avião, nós temos o trem, o metrô, que facilita esse nosso deslocamento. Mas que para esses que eu falei para vocês, esses meios de transporte funcionarem, eles precisam ter o quê? O combustível. E esse combustível vem de quem? Do petróleo, vem do gás natural e vem até mesmo do etanol, que é lá a produção através da cana de açúcar. Então, olha só, a gente precisa deles hoje. Se eles deixarem de existir, será que os nossos automóveis vão conseguir se locomover? Não. Não. Se os pesquisadores, as indústrias, os cientistas não encontrarem um outro meio para poder abastecer seu combustível desses meios de transporte, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai voltar, ó, lá o que o povo da nossa geração passada fazia. Andar a pé. Já pensou sair da minha casa para ir até a escola a pé? Uma caminhada boa. Caminhada boa. Já Tia. pensou? Vocês... Oi. Eu ia pra escola a pé dia de sexta. Mas tu mora muito longe ou tu mora muito perto? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Mas eram perto assim, o mais ou menos que tu disse, tu andava aproximadamente, para a gente entender. Tem a ver com a nossa aula. Tu andava perto, tu andava assim mais ou menos quantos minutos? Tu tem essa noção? Uns 5 minutos, eu acho. Uns 10, 5 minutos. Mulher, uns 5, 10 minutos é pouco. Sabe qual é o tempo de deslocamento que era do povo no passado? 2 horas, 3 horas, no sol quente. Tia. Mas é porque a gente não fica, a gente vai rápido. Por causa do Tia. sol. Oi. Não perder a hora. Eu também vou a pé pra escola, mas a distância da minha casa é do Atacadão ali até a escola. Não é longe. O longe que eu tô falando, por exemplo, eu moro próximo. Lá no sinal, sem ser ali naquela. Sabe o sinal, então? Na parte quando você vai
direita, né? Eu Aham. morava lá pra longe, né? Aí eu tinha que andar tudo aquilo pra ir pra escola. Para vocês entenderem o que é longe, o Davi botou assim, tia, esses... Peraí, tenho que ler o que o Davi escreveu, que eu tenho que entender. Fala, cadê o chat? Sumiu. Davi colocou assim, tia, esses... E, não, é eles e não esses. Ah, tia, entendi não, Davi. De ter voltado para os tempos antigos, os cientistas criassem os carros elétricos. Ah, se em vez da gente voltasse para os tempos antigos, os cientistas criassem os carros elétricos. Nós já temos os carros elétricos, já tem. Já existe, viu? Já existe. Só que o carro elétrico, hoje, já nós temos. Aí nós temos as fontes de energia exercem um papel importante na atividade humana, exatamente sobre esses exemplos que eu mostrei para vocês, que eu citei. Delas se originam a eletricidade e o combustível, por isso a nossa necessidade de sobrevivência dessas fontes de energia hoje, que são úteis para a produção de transporte e mercadorias. O petróleo é um combustível fóssil capaz de gerar diversos outros produtos, como a gasolina, o óleo, o plástico, a energia, entre outros produtos. E tem um também aí no finalzinho, ó, o piche. Vocês sabem para que serve o piche? Ele E é duro aí? dentro, né? Hã? Oh, cadê? Ah, eu já sujei meu braço muito sabe, quando você vai em loja, aí tem aquela entrada para que você feche, né? Quando vai fechar a loja, então, eu já coloquei meu braço ali, já sujei umas 300 vezes. Não, Aninha, eu tô perguntando se vocês sabem o que é o piche. Sim, eu O sei. piche do petróleo. O do petróleo. Ah, tá, tem muito peixe, né? É, Não. Olha também na mensagem que o Davi mandou. pronto. No Vamos supor que na rua de vocês, é um exemplo, é calçamento. Vamos supor que é calçamento, tá? E aí, a prefeitura manda passar o asfalto. Não tem aquele pozinho preto, Tem. que é o asfalto, quando ele tá todo Sim. pronto. Ele é feito de petróleo. Por isso que ele é quente. Vocês já prestaram atenção? Vocês já passaram perto de quando as pessoas da prefeitura estão passando a pista, o asfalto? Já na minha antiga rua, eles foram Sim. asfaltar e eu passei perto, eu achei muito quente. Você Verdade, sente o a dia quintura, desse porque estava passando aqui na rua. pronto, aquela quintura ali, aquilo ali é por conta do petróleo. Ele está aquecendo. Então, aquela composição ali pode queimar o seu pé em terceiro grau, queimadura de terceiro grau, se você pisar descalço. Imagine aí a intensidade do calor que ele pode ocasionar. Bora lá continuar. Agora a gente vai para a vantagem e a desvantagem de dois tipos de fontes de energia, que é o gás natural e o petróleo. Começando com gás natural. Quais são as vantagens? Olha só, causa menos impacto ambiental, ou seja, polui menos o nosso ambiente. Aumenta a facilidade de partida dos motores. Então, os automóveis ligam mais rápido e tem um custo baixo, ou seja, o preço dele é mais baixo. Quando você vai abastecer, o carro que tem o gás natural, ele gasta menos, ou seja, ele paga menos e ele tem mais tempo de duração dentro do carro, que é esse tempo de duração. Você consegue rodar por mais tempo, então o custo baixo dele é comprovado por isso. Você gasta pouco pagando e vai usufruir muito. Essas são as vantagens: menor impacto ambiental, facilidade na partida dos motores e o custo ele é muito baixo, ou seja, a gente paga menos. Mas em compensação, as desvantagens
as desvantagens, elas são bem mais preocupantes. Por quê? Olha só. Pode se acumular em partes mais elevadas de ambientes fechados. Pode ser mais leve do que o ar. Vocês já viram os carros que eles têm como o gás natural como combustível? Vocês já chegaram a ver? Não. Não? Deixa eu botar aqui no... Então, mais uma vez. As desvantagens oferecem maior risco de incêndio, explosões e acidentes por asfixia. Então, vamos pensar. Quando a pessoa tem um carro com esse gás natural embutido nele, que costuma ser no porta-mala. Quando ele vai abastecer no posto de gasolina, as pessoas que estão dentro do carro precisam Tem que descer. sair. Não Isso. pode ficar dentro. Você já passou por isso, Amanda? Sempre é assim. Todas as vezes tem que descer. Por quê? Exatamente por esse segundo ponto. Oferece maior risco de incêndios, explosões e acidentes por asfixia. Então, como a pressão daquele recipiente está recebendo, ele está recebendo gás, abastecendo, a pressão é muito grande, ele pode gerar uma explosão. Por isso que a gente tem que descer, tem que se afastar. Preste atenção que até as pessoas que trabalham no posto de gasolina, elas ficam um pouco longe. O posto de gasolina que tem o abastecimento de gás, ele é um pouco separado da parte da gasolina. Comecem a prestar atenção nesses pontos, para vocês observarem o tamanho do impacto que ele pode ocasionar com relação a um incêndio. Então, é a desvantagem. Eu já percebi isso também. Aí nós temos agora o petróleo. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Todas as partes em negrito são os pontos mais importantes. Fabricação de cosmético. Professora, cosmético, petróleo, sim. Fabricação de plástico, sacolas de supermercado. Produtos de fábricas nas indústrias automobilísticas, como motos, carros, ônibus, caminhões. São as vantagens. Agora, a desvantagem. Esse recurso ele não é renovável, então ele pode acabar. Ele é bastante poluente, então ele polui muito o meio ambiente. Quando a gente fala do meio ambiente, entra a questão atmosférica, o ar, e entra a poluição das águas e dos oceanos. Por quê? Porque os poços de petróleo, a grande maioria deles é no mar. As perfurações são no mar. Por exemplo, no Brasil, no nosso estado do Ceará, a gente tem um poço de petróleo lá no município de Paracuru, e é no mar. Então, se tiver um vazamento, o que é que vai acontecer? As águas vão ficar poluídas. Então, vai ocasionar uma poluição das águas nos oceanos. Porque não é no rio, é no mar. No caso do Brasil, é o Oceano Atlântico. Mas nós temos outros países também, ó. Nós temos México, só que no México os poços de perfuração é na terra, não é no mar. Nós temos Venezuela, os poços de perfuração é na terra. Nós temos a África do Sul. A África do Sul é um país, não é um continente. Continente é a África e o país África do Sul. Eles têm perfurações tanto no mar como propriamente nas terras. Então, no mar vai pegar o Oceano Índico, vai pegar o Oceano Índico. Então, pode ocasionar danos não só para o seu país, mas para outros países que recebem essas águas. Deu para compreender? Deu? E aí a gente tem a urbanização, que foi o primeiro assunto que a gente viu no começo do mês. Uma das contradições mais visíveis nas cidades brasileiras é a falta de moradia, com o aumento das ocupações irregulares e as favelas, que hoje a gente chama de comunidade.
Essas contradições, vocês vão lembrar um pouco da nossa aula, que eu cheguei a mostrar para vocês duas imagens do mesmo estado, do Rio de Janeiro. Lembram? Que eu mostrei uma imagem bonita, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Sim, essa mostrei das favelas. os prédios todos bem estruturados, as ruas com saneamento, asfalto, tudo bem bonitinha. E na outra imagem eu mostrei o morro. Mostrei as casas desordenadas, construídas uma em cima da outra, não tem saneamento básico, o esgoto das casas sendo jogado na rua, crianças pisando nesse esgoto. Então, olha a diferença. É a realidade, principalmente de países subdesenvolvidos, que são chamados de países pobres. Segundo ponto, falta de mobilidade é o fruto do crescimento rápido e desordenado. O que é essa mobilidade, professora? É a estrutura para a gente se deslocar mais rápido. Por exemplo, próximo da escola, ali na Lagoa Redonda, tem uma área que não tem saneamento básico. É água sendo jogada na rua, são os buracos, são animais soltos, lixo jogado na rua, no chão. Então, A senhora tá falando de qual parte? Aqui da perto da parte escola? da esquerda. Entendi. Terceiro ponto, a grande violência nos centros urbanos, que são os problemas mais graves, que são essas grandes violências. Os assaltos, os furtos, a criminalidade, são os assassinatos. Então, isso tudo faz parte das cidades, do processo de urbanização, que às vezes são feitos de formas negativas. A procura de transporte de massa, ou seja, a procura dos meios de transporte para a gente poder se deslocar, comprando seu carrinho, sua moto, para você poder chegar mais rápido nos locais, em vez de ficar horas e horas dentro de ônibus. E as especulações imobiliárias, que no caso são o preço mais alto dos terrenos, onde quem tem condições, a elite compra e consegue construir prédios, condomínios, casas e depois coloca para vender ou alugar. O pobre consegue fazer isso? Não consegue. Ele até consegue comprar um terreno, construir a sua casa aos pouquinhos, mas ele comprar um terreno para construir um condomínio, ele comprar um terreno para construir apartamento, um pobre, ele não vai ter essas condições. Por quê? Porque a especulação imobiliária ela é alta, ou seja, o preço é muito alto. E o nosso último slide, o processo do êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. E isso aconteceu no Brasil especificamente a partir da década de 60, quando as grandes indústrias, as multinacionais começaram a chegar no nosso país. Que indústrias foram essas? De automóveis, da Ford, a Volkswagen, as metalúrgicas, as siderúrgicas. Então, oi. Tia, a Oi. Ipioca existe desde quando, a Ipioca? Tia? Então, respondendo a Eu acho que a pergunta, Ipioca é uma dessas empresas, né? Tia, Onde o Davi tá falando no chat. então o processo de êxodo rural é a saída do campo para a cidade, que ocorreu durante a década de 60, através das multinacionais chegando no nosso país, e que ocasionou os grandes problemas urbanos, que foi exatamente pela questão de não ter emprego suficiente para as pessoas. Então, começou a ter os moradores de rua, começou a surgir as criminalidades, começou a surgir os furtos, e a favela, que hoje a gente chama de comunidade, começou a surgir a partir desse processo, porque começaram a construir suas casas em cima de morros, casas de forma desordenada, ou seja, sem planejamento. Alguma dúvida? Nenhuma, tia. Nenhuma. Então, a gente vai encerrar nossa aula. Deixa eu tirar aqui.
Vamos encerrar nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar lá no Class, tá? Podem perguntar. Vocês têm esses dias para tirar dúvida pelo Class, sem nenhum problema. Precisa enviar alguma coisa no Class? Não, não precisa enviar nada. Mas fazer as anotações da nossa aula de hoje. Certo? Certo. Sim. Vai ficando por aqui. Ok. Tchau, ok? Bye, meninas.